Já parou para pensar por que tantas pessoas acreditam em algo que nunca puderam provar? Eu me fiz essas perguntas, e talvez você também já tenha sentido aquela inquietação, aquela vontade de entender de verdade, sem dogmas ou respostas prontas. Neste vídeo, vou te apresentar 30 perguntas feitas por ateus, aquelas perguntas que desafiam, incomodam e, principalmente, tiram você da famosa caverna das certezas limitadas. Eu não estou aqui para te convencer a mudar de lado. Quero que você se questione, que pense, que olhe para suas crenças com um olhar novo. Será que sua fé aguenta um pouco de dúvida? Será que você está pronto para sair da caverna e encarar o que existe lá fora, mesmo que isso mexa com suas convicções? Prepare-se para um desafio. Essas perguntas podem mexer com tudo o que você acredita. E o mais importante, podem te abrir os olhos para um mundo que você talvez nunca tenha ousado explorar. Vamos juntos? 1. Por que acreditar em Deus se não há provas concretas da sua existência? Eu sempre me pergunto isso. Por que tantas pessoas depositam uma fé cega em algo que, até hoje, não foi possível comprovar? Não falo aqui de experiências pessoais ou sentimentos, mas de evidências palpáveis, científicas, lógicas. Se Deus é real e poderoso, por que não deixa um sinal claro, inequívoco? Será que não estamos apenas querendo acreditar porque é mais confortável? 2. Como explicar a existência do mal e do sofrimento se Deus é supostamente todo-poderoso e bom? Se Deus é amor e onipotente, por que permite que crianças morram de fome, guerras destruam famílias e doenças arruinem vidas? Se Ele pudesse intervir, por que não o faz? Será que essa ideia de um Deus bondoso é só uma invenção humana para tentar dar sentido ao sofrimento que parece aleatório e cruel? 3. A Bíblia e outras escrituras não apresentam contradições e erros. Como confiar em algo tão falho? Eu li vários trechos da Bíblia e encontrei contradições, histórias que parecem mitos, e até ordens que hoje são moralmente questionáveis. Se Deus é perfeito, por que sua palavra é tão humana, cheia de falhas e inconsistências? Será que esses livros são mesmo divinos ou apenas textos escritos por homens em épocas muito diferentes? 4. Por que tantas religiões diferentes afirmam que somente a delas é a verdadeira? Se Deus é único, por que tantas religiões discordam em praticamente tudo? Cada uma diz ter a verdade absoluta, mas elas se contradizem em pontos fundamentais. Isso não sugere que a religião é uma criação humana, adaptada a culturas e interesses específicos, e não uma revelação divina universal. 5. A fé cega não seria uma forma de autopropaganda para evitar enfrentar a realidade? Eu penso que, às vezes, as pessoas se apegam à fé simplesmente porque é mais fácil do que questionar, duvidar ou admitir que muitas coisas na vida são incertas e difíceis de entender. Será que essa fé é realmente uma busca pela verdade ou só uma forma de conforto emocional? 6. Por que a ciência avança explicando fenômenos antes atribuídos a Deus, se Deus é a causa de tudo? Com o passar do tempo, a ciência explica fenômenos que antes eram mistérios divinos, relâmpagos, doenças, o funcionamento do universo. Isso não reduz o espaço para Deus? Será que a ideia de Deus como explicação para o desconhecido não é só um reflexo da ignorância humana? 7. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Essa é uma das perguntas que mais me incomoda. Tudo tem uma causa, então por que Deus seria a exceção? A resposta tradicional é que Deus é eterno, mas isso é só jogar a questão para outro lado, não uma explicação real. Será que essa ideia é lógica ou só um argumento para manter a crença? 8. Por que os milagres, se fossem reais, não ocorrem com frequência e evidência clara? Se Deus intervém no mundo, por que os milagres não são eventos comprovados e repetíveis? A maior parte dos milagres são relatos baseados em testemunhos, que podem ser erros, fraudes ou ilusões. Se Deus é poderoso e quer que acreditemos, por que não se manifesta claramente? 9. A moralidade depende de Deus, ou seria possível ser moral sem a religião? Eu vejo muita gente dizendo que sem Deus não há moral. Mas será que isso é verdade? Muitas pessoas são boas sem jamais terem pisado em uma igreja. Será que a moralidade é um código social evoluído para a convivência humana e não uma ordem divina? 10. Por que Deus escolheria revelar sua vontade apenas para algumas pessoas em lugares e épocas específicas? Se Deus é justo e deseja que todos o conheçam, por que a revelação é limitada a alguns povos e momentos históricos? Isso não parece excludente e injusto? E aquelas pessoas que nasceram em culturas sem contato com essas religiões, elas estão condenadas? 11. Por que tantas pessoas religiosas vivem de forma contraditória ao que pregam? Eu já notei que muita gente que se diz fiel age de maneira hipócrita.
mentem, julgam, fazem mal aos outros. Se Deus é perfeito e a fé transforma, por que essa contradição existe? Será que a religião é só fachada social? Ou a fé real é algo muito diferente do que pregam? 12. Se o homem foi criado à imagem de Deus, por que somos tão falhos e imperfeitos? A ideia de sermos imagem e semelhança de Deus implica perfeição, certo? Mas somos cheios de erros, desejos egoístas e limites naturais. Isso não sugere que a origem divina seria um mito criado para elevar o valor humano? 13. Por que a ciência não consegue provar a existência de Deus, mesmo com tanta tecnologia? Com os avanços da física, da neurociência e da astronomia, por que Deus nunca apareceu em nenhum experimento? Se Deus existe e é real, isso deveria ser uma das descobertas mais simples, não? 14. Será que as religiões não são invenções para controlar populações? Eu fico pensando se as religiões, com suas regras e punições, não seriam ferramentas políticas e sociais para manter a ordem e o poder em determinadas mãos. Se fosse verdade a intervenção divina, por que tantos interesses humanos no meio? 15. Por que tantas pessoas se sentem melhor abandonando a fé e encontrando respostas na razão? Já vi muitos relatos de pessoas que saíram da religião e encontraram paz e sentido na ciência, na filosofia e na ética secular. Isso não indica que a fé talvez não seja a única ou a melhor forma de buscar a verdade? 16. Por que Deus permitiria tantas interpretações conflitantes da sua suposta vontade? Se Deus realmente se comunicou com a humanidade, por que temos dezenas de seitas e denominações religiosas, todas afirmando estar certas? Isso não parece confundir em vez de esclarecer? 17. Por que a religião é tão resistente a mudanças diante de novas descobertas? A ciência evolui, mas muitas religiões continuam agarradas a dogmas antigos, ignorando evidências. Será que a fé é aberta à verdade ou apegada a tradições que garantem controle? 18. Como explicar que textos religiosos tenham sido copiados, traduzidos e alterados ao longo do tempo? Eu sei que os livros sagrados passaram por centenas de cópias e traduções, muitas vezes feitas por humanos com interesses próprios. Isso não compromete a autenticidade e a mensagem original? 19. Por que a ideia de céu e inferno é usada para manipular o comportamento das pessoas? Eu já percebi que essas promessas e ameaças funcionam como instrumentos de controle social, criando medo ou esperança. Será que essa moralidade baseada no castigo e recompensa é verdadeira ou só um mecanismo psicológico? 20. Por que acreditar em milagres antigos, se hoje eles são praticamente inexistentes? Os relatos bíblicos e de outras religiões são cheios de milagres, mas hoje com câmeras, registros e ciência. Por que esses eventos não ocorrem? Será que eles foram inventados para legitimar a fé em tempos primitivos? 21. Se Deus é onisciente, ele já sabe se eu vou acreditar nele ou não. Então, para que a fé? Eu penso que se tudo já está pré-determinado, a ideia de fé perde o sentido. Se Deus sabe tudo, inclusive nosso futuro, por que ele precisa que acreditemos? Isso não soa como uma contradição? 22. Por que a religião tende a condenar dúvidas e questionamentos? Eu já vi muitas pessoas sendo rejeitadas por expressar dúvidas. Se Deus é amor e busca a verdade, por que a fé precisa ser dogmática e intolerante ao questionamento? 23. Por que Deus criaria um universo tão vasto, onde a vida humana é só um grão de areia? O universo tem bilhões de galáxias, estrelas e planetas. Se Deus criou tudo, por que se preocupar tanto com o destino dos humanos, tão insignificantes no contexto geral? 24. Como saber se a experiência religiosa não é apenas uma ilusão cerebral? Eu me pergunto se aquelas sensações de transcendência, êxtase ou presença divina não são resultados de processos neurológicos, como meditação ou estímulos químicos no cérebro. 25. Por que tantas profecias religiosas falham? Existem muitas profecias nas religiões, mas muitas não se cumpriram ou são vagas demais para serem verdadeiras. Isso não enfraquece a ideia de que Deus realmente se comunica com os humanos. 26. Se Deus é justo, por que o livre-arbítrio permite tanto erro e sofrimento? O argumento é que Deus deu liberdade para escolher, mas isso gera injustiça, dor e sofrimento para muitos inocentes. Será que um Deus justo permitiria isso? 27. Por que a ciência conseguiu desvendar as leis naturais sem apelar para Deus? Física, química e biologia explicam a natureza sem necessidade de invocar o sobrenatural. Isso não mostra que o mundo pode ser entendido sem a hipótese divina? 28. Por que a fé não é uma condição universal se Deus é para todos? Se Deus criou a humanidade para ser amada, por que a fé é tão desigual no mundo? Isso não sugere que a fé é um fenômeno cultural, não uma certeza divina? 29. Por que a religião insiste em regras que parecem desatualizadas e retrógradas?
Muitos ensinamentos religiosos parecem ignorar os direitos humanos modernos, a ciência e a liberdade individual. Será que a moral religiosa é mesmo superior ou só reflexo de tempos antigos? 30. Por que eu deveria acreditar em Deus, se não posso questionar nada sem ser condenado? Eu sinto que a fé muitas vezes pede submissão cega, onde dúvidas e críticas são vistas como pecado. Será que essa é a verdadeira busca pela verdade, ou só uma prisão mental? Essas são apenas algumas das perguntas que me fizeram pensar profundamente sobre tudo aquilo em que acreditamos. Perguntas que, até hoje, não têm uma resposta concreta, definitiva. E é exatamente por isso que eu quero te alertar. Não fique acreditando em tudo que te dizem, mesmo que venha de fontes que parecem confiáveis, religiosas ou científicas. A verdade é que ninguém tem todas as respostas na ponta da língua. A fé, a religião, a ciência. Cada uma tem seus limites, seus pontos cegos e suas dúvidas. Por isso, o que mais importa é que você faça a sua própria jornada, que busque as respostas por si mesmo, que não aceite nada sem questionar, sem entender realmente. Acreditar cegamente é fácil, mas não leva ao crescimento nem à liberdade. Questionar dói, tira da zona de conforto, abre espaço para o incerto. Mas é justamente nesse espaço que a verdade pode surgir, ou pelo menos uma verdade mais autêntica, construída pela sua própria reflexão. Eu mesmo já passei por momentos em que minhas certezas foram destruídas e foi doloroso, mas também foi libertador, porque só quando a gente sai da caverna das ideias prontas, do pensamento condicionado, é que começa a enxergar o mundo com outros olhos. Por isso, não se conforme com respostas simples e superficiais. Não aceite que alguém decida por você o que é certo ou errado, o que é real ou ilusão. Faça as perguntas, enfrente as dúvidas, e permita que sua mente e seu coração encontrem suas próprias respostas. Só assim você estará verdadeiramente livre. Essas perguntas que compartilhei não têm respostas fáceis. Muitas vezes elas parecem nos deixar em um beco sem saída, entre o que foi ensinado desde a infância e aquilo que a razão nos provoca a questionar. E é exatamente aí que mora o ponto. A vida não é sobre aceitar passivamente, mas sobre buscar, investigar, duvidar. Porque a dúvida é o combustível do conhecimento. Eu mesmo já vivi momentos em que tudo o que eu acreditava desmoronou. Por um tempo, a sensação era de perda, de vazio. Mas, aos poucos, percebi que essa perda era na verdade uma oportunidade. A oportunidade de construir uma fé, uma visão, um entendimento que fossem meus, e não apenas herdados ou impostos. Não falo aqui para você jogar fora tudo o que já aprendeu, mas para que você permita que a sua mente seja uma arena de questionamentos. É nesse espaço que nascem as verdadeiras convicções, aquelas que resistem às dificuldades, às críticas e às dúvidas. É fácil seguir o caminho da fé cega. A maioria faz isso. É confortável acreditar que tudo tem uma explicação pronta, um roteiro claro, um manual para a vida. Mas e se a verdade for mais complexa? E se não existir uma resposta única para o que somos e para o sentido da vida? Olhe ao seu redor. Culturas, religiões e filosofias são tão diversas e muitas vezes contraditórias entre si. Isso mostra que a busca pela verdade é um caminho plural, feito de descobertas pessoais. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, não aceite respostas prontas que anulam a sua capacidade de pensar. Não deixe que o medo do desconhecido te prenda a ideias que não te satisfazem. Questione as verdades absolutas, não para destruí-las, mas para reconstruí-las de forma que façam sentido para você. Buscar a verdade é um ato de coragem. É enfrentar o desconforto da incerteza e estar aberto para aprender, mudar de opinião, crescer. Não existe uma fórmula mágica, nem um caminho fácil. Existe apenas o caminho que você escolhe trilhar com consciência e honestidade. E no fim, talvez não seja tão importante encontrar respostas definitivas, mas aprender a conviver com as perguntas. Porque é nelas que está a essência do crescimento humano, no eterno desafio de entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, se tem uma coisa que quero te deixar claro, é esta: não aceite nada sem questionar. Não entregue sua mente para que outros pensem por você. Vá além da superfície. Olhe para dentro. Busque, duvide e construa sua própria verdade. Só assim você vai realmente sair da caverna e enxergar o mundo com liberdade.